Olá, meus irmãos, paz do Senhor, muito bom dia, muito boa tarde. Que a paz de Deus esteja sobre todos nós neste dia. Meus queridos, eu tinha um estudo, um vídeo preparado, para gravar na sexta-feira da semana passada. Hoje é segunda-feira, né? Na sexta-feira eu ia gravar, acabou não dando certo para mim gravar o vídeo, sobre um acréscimo sobre Raabe, né? Eu gostaria de ter gravado na sexta, não consegui. Me programei para gravar no sábado, inclusive eu queria fazer uma live no sábado sobre Raabe, né? Acabou eu ficando sem internet na minha casa à noite, né? Lá na minha cidade, aqui na minha cidade, né? Na região. Fiquei sem internet, né? Não foi possível gravar a live. Pensei comigo, bom, vou gravar no domingo, né? À tarde eu vou lá tem um lugar lá que eu gosto de ir domingo à tarde, que é bem propício para fazer gravação de vídeo, né? Bom, eu vou à tarde lá e eu gravo lá. E acabou que não dando certo também de eu estar fazendo essa gravação no domingo à tarde, né? E aí eu prorroguei para hoje, né? Hoje essa gravação precisa sair, né? Esta gravação precisa sair hoje. Muito bem. Só que em contrapartida, eu não gravei esse acréscimo sobre Raabe, né? E aí eu sabia que os irmãos iriam gravar uma live no sábado à noite, né? Thiago Tias, Israel Fontoura, o Max, o Elber, Anderson Medeiros, Anderson Pastor, que eu não sei o sobrenome, esqueci o sobrenome dele, né? Então, 5 ou 6 canais iam se reunir para falar do trono de Deus, né? Bom, sobre o trono, pensei comigo, bom, eles não vão falar de Raabe, né? Vão falar do trono de Deus, né? Trono, milênio, segunda volta de Cristo e tal, não vão tocar no assunto Raabe. Mas eu falei assim, eu vou assistir a live, né, dos irmãos lá, né? Vou dar uma analisada lá, né? Vou ver a linha de pensamento deles, né? E aí comecei a assistir a live, queridos, né? Foi indo. Pensei em desistir lá logo nos 15, 20 minutos. Eu falei, poxa vida, não tá coerente isso, né? Mas vou ficar quietinho, vou aguentar mais um pouquinho. E aí esperei mais um pouco. E aí eles começaram a falar de Raabe, né? Falei, poxa, abordando o assunto de Raabe, né? E tem tudo a ver, claro, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver as conexões que eles fizeram, né? E justamente, né? Acho que foi o Thiago que falou, não sei se foi o Thiago ou foi o Israel que falou que quem diz que Raabe não é igreja está dando um tiro no pé, né? E ali eu sei que talvez intencionalmente não foi para mim, né? Diretamente não foi para mim aquela palavra, né? Mas, né, fui eu que iniciei esse estudo sobre Raabe, né? Eu junto com o Pedro, o Igor, falei pro Pedro, o Pedro falou, vamos chamar o Igor, a gente faz uma live sobre isso, né? Então a partir de mim essa parte, né, essa expressão de dizer que Raabe não é igreja. Eu falei isso, né? O Pedro confirmou, o Igor também concordou. Só que durante esses dias eu tenho estudado e meditado sobre Raabe, e eu acabei chegando à conclusão que Raabe é a igreja, né? Ela faz parte da igreja, né? E aí eu tô vindo aqui para trazer este acréscimo, corrigir meu erro lá na live que eu fiz com o Pedro e o Igor sobre Raabe, né? É uma correção, mas é uma correção progressiva, entende? Eu vou acrescentar, eu vou aceitar, eu vou confirmar, como vocês disseram, que Raabe é a igreja, aqui no Novo Testamento hoje, né? Eu sou Raabe, inclusive, né? Eu faço parte de Raabe hoje, mas não vai tirar, como que eu quero dizer aqui, a tipologia de Raabe como nações, né, no período de grande tribulação, né? Isso não tem como. Por quê? Porque primeiro, Raabe está ouvindo toque de trombetas, né? E quem toca trombetas no Novo Testamento é a igreja. E quando a igreja começa a tocar trombeta, a porta da graça já se fechou. Não tem mais possibilidade de ter conversão para o corpo de Cristo, entende? As portas da graça, porque não é uma porta só, né? São várias portas, né? São 12 portas, na verdade. As 12 portas estão fechadas no período da grande tribulação. Assim como as 12 tribos de Israel, lá no contexto de Raabe, estavam já fechadas e formadas, pronta para possuir a terra, entende? Naquele momento não teve como Raabe sair de dentro de Jericó e voltar com os 2 espias para Israel. Não foi possível isso, né? Justamente porque Deus queria profetizar algo ali, né? Que a porta já estava fechada, entende? Assim como na grande tribulação, nós vamos tocar trombeta, mas nós não vamos pregar para as pessoas se converterem. Você tem que se arrepender dos seus pecados, ser batizado, aceitar Jesus. Não vai ter essa pregação, entende? Vai ser outra pregação, né? É uma pregação de preparação para a entrada do milênio, entende?
A mesma explicação que Raabe ouviu dos espias, né? As nações vão ouvir. Muito bem. Quando você vai ali para... Eu vou repetir algumas coisas que foi falado na live, né? Lá da live dos irmãos. Tiago 2, Tiago está fazendo uma comparação, né, no início do capítulo 2. Irmãos, vocês não podem ter fé em Jesus em acepção de pessoas, né? Então Tiago está falando com um grupo de pessoas que eram judeus, que não estavam aceitando os estrangeiros fazerem parte, né, no ministério ali, muito menos no corpo de Cristo, né, na igreja, né? Então Tiago está repreendendo, vocês não podem ser preconceituosos, né, religiosos ou querer ser juiz, né, de Deus, né? Deus é quem julga quem entra e quem não entra, né? E aí ele começa a falar de Abraão, né? Olha, Abraão foi justificado, né, pela fé, pelas obras, porque ele creu. Então a gente precisa ter obras acompanhadas de fé. Não pode ser, eu tenho fé só da boca para fora, mas eu não tenho obras. Então eu não tenho fé. Minha fé é morta. Então ele vai citar Raabe. Olha, Raabe ouviu e creu, teve fé. E a fé dela fez ela ter obras. Quais obras? Esconder as duas testemunhas, esconder os espias, né? E naquele contexto os dois espias são as duas testemunhas, né? No tempo do fim, dentro das muralhas da Babilônia, entende? Que é o sistema hoje, entende? Hebreus 11 vai falar que é impossível agradar a Deus se não tiver fé, né? E aí mais uma vez vai destacar que Raabe teve fé. Ela é uma heroína da fé, né? Então Raabe é uma tipologia da igreja também, né? Então, quando você olha ali para a genealogia de Jesus, né, vai aparecer, né? Eu não tinha percebido, é uma coisa tremenda isso, né? Eu já tinha lido algumas vezes a genealogia ali de Mateus 1, mas não tinha me deparado com Ruth ali na genealogia, né? Eu vi Ruth, eu vi Raabe e vi Maria. Falei, mas 3 mulheres? O que quer dizer essas 3 mulheres, né? Tem alguma coisa aí para me ensinar, né? Deus quer falar algo aqui através dessas 3 mulheres, né? E eu vou precisar voltar lá no contexto de Raabe e entender o que aconteceu depois de Raabe, para que Ruth pudesse estar fazendo parte dessa genealogia aqui, né? Então eu voltei, meditei de novo lá no contexto de Josué, o que aconteceu com Raabe. Lá naquele momento não tem como falar que a igreja nos dias de hoje, porque hoje nós não estamos tocando a trombeta no sentido das muralhas caírem, né? Ou seja, nós não estamos atacando, nós não estamos agredindo a Babilônia, a besta, entende? Vai ter o momento certo para a gente agredir ela, né? Por enquanto é só ela que está nos ofendendo e nos agredindo. Nós não estamos agredindo a Babilônia, né? Então naquele contexto a gente consegue ver que a Raabe está ali, né? Então não tem possibilidade dali ser a igreja, né? Mas a igreja está dentro da casa da Raabe, que é as duas testemunhas, né? Então ali naquele contexto você tem que tomar uma decisão, por exemplo. Ou a Raabe é a igreja, ou as duas testemunhas é a igreja, que são os 2 espias, né? De uma ou outra. Não tem como você falar que a Raabe é a igreja e as 2 testemunhas também é a igreja. Não dá. Os 3 juntos não funciona, entende? Então naquele contexto, Raabe é nações, né? Depois que a porta da graça se fecha, as 2 testemunhas vão em campo, né? Isto é, nas ruas, né? Tocar trombeta, anunciar, entende? As taças, anunciar aquilo que vai acontecer, né? Em momentos curtos, né? Profecias pequenas e curtas, né? Para cumprimento rápido, entende? Então vão tocar trombeta nas ruas, não vai ser como está sendo hoje. Eu estou falando aqui diante de uma câmera, né? Mas no contexto das 2 testemunhas vai ser na terra, de rua em rua, de casa em casa, de praça e por aí vai, né? A gente vai sair nas ruas mesmo, né? Tocando trombeta literalmente. Então, queridos, ali você tem que tomar uma decisão, ou é 2 testemunhas ou é a igreja, né? Eu já bati o martelo nessa parte, eu falo que é 2 testemunhas e Raabe é nações, não tem jeito de fugir disso. Mas quando eu ando um pouquinho mais para frente, ou melhor, ali mesmo, se Raabe fosse a igreja, Raabe teria que voltar com os 2 espias junto com Josué. Porque o momento que os 2 espias voltam para Josué é o momento do arrebatamento da igreja, entende? É o momento que a igreja está sendo arrebatada, se reunindo junto com Josué. As 2 testemunhas voltando para Josué, entende? Para dar relatório das muralhas. Entende? Raabe teria que voltar naquele momento, mas ela ficou sozinha. Ela viu todas as taças caírem, entende? Ela viu os muros cair. Ela viu os soldados, 12 tribos, Israel de Deus na época, literal, derrubando os soldados inimigos. Entende? Só depois que ela foi conduzida para o arraial de Israel, depois que acabou a guerra. Entende? E a igreja participa da guerra, entende? A igreja não fica de um lado olhando, observando, ela participa, entende? O combate, né? O Armagedon, a igreja participa.
junto com Josué, junto com Cristo. Ok. Então, depois que acontece essa queda das muralhas, que Israel invade e possui a terra, aí Raabe é inserida no arraial. E aí Raabe vai se casar com Salmão, e os dois vão gerar um filho por nome Boaz. Entende? E Boaz é uma tipologia de Cristo, né? Não tem como você fugir também disso. Se Boaz é Cristo, Boaz vai resgatar Ruth, a Moabita, uma gentílica, né? Ou seja, o que Deus está profetizando nesse pequeno trecho que a gente está examinando? Raabe gerou alguém que vai resgatar os moabitas, os gentílicos, né? Quem que são os moabitas, né? São os filhos de Ló. Alguém que estava com Abraão, mas que não tinha promessa, mas está sendo resgatado por Boaz, certo? Boaz, tipologia de Cristo, Ruth, igreja. Então, as sombras, né, o Antigo Testamento, o que envolve Raabe e Ruth, Deus está querendo profetizar e nos mostrar que Raabe vai gerar alguém que vai resgatar outros, entende? Então, quando você chega ali na genealogia, agora sim, eu vou explicar a genealogia, né? Vou tentar pelo menos. Você tem Ruth, sombra. Maria, realidade. Ela vai gerar Cristo literalmente nela, entende? E dela vai sair o Cristo. Quando Cristo é gerado em Maria, literalmente, ele nasce, e aí ele vai resgatar Ruth, ele vai anunciar para as nações, entende? As nações gentílicas, que é Raabe. Então, uma judia e uma gentílica. Casa de Judá e casa de Israel, entende? Maria e Raabe, entende? Vocês se lembram quando, alguns vídeos atrás que eu gravei sobre Romanos, alguns vídeos, e teve um vídeo que eu fiz um vídeo específico para falar da eleição dos judeus na carne, primeiro o judeu e depois o gentio. Lembra disso? Que Paulo fala? Se o judeu praticar o bem, vai vir paz, prosperidade, riqueza, bondade para ele. Depois para os gentios. Se os judeus negar a Cristo e não aceitar a Cristo, vai vir perseguição, vai vir sofrimento, dor e morte. Para os judeus primeiro. Depois para o gentio, o mesmo que praticar isso. Entende? Então primeiro vem para o judeu e depois para o gentio. Maria foi perseguida primeiro pelo dragão Herodes. Entende? Agora eu comecei a entrar no contexto de Apocalipse 12. Maria foi perseguida primeiro por Herodes. Ela fugiu para o deserto, para o Egito, ficou 3 anos e meio, né, mais ou menos, o tempo da criança desmamar, e voltou. Quando ela voltou, Cristo cresce, começa o ministério e anuncia agora para os gentios. Aí agora a perseguição vai vir para os gentios, né, o momento de Roma, que a Grécia começa a perseguir a igreja primitiva, gentios sendo perseguidos. No contexto do fim, Apocalipse 12 vai aparecer a mulher grávida, entende? Gritando, sofrendo tormentos para dar à luz um filho. O filho nasce e é arrebatado para Deus. Esse contexto está falando de Maria, literalmente, né? Mostrando Maria tendo o filho varão, ele nasce e vai para Deus, é arrebatado. Só que no mesmo contexto tem judeus que aceitaram a Cristo, que fazem parte de Maria, judeus convertidos. Mas também tem gentios convertidos em Cristo, que agora Cristo precisa ser formado nesse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas que Cristo está sendo formado neles, o dragão vai se irar contra essas pessoas, né? Tanto judeus quanto gentios. E aí, tanto judeus quanto gentios vão ser conduzidos para o deserto, com as asas da grande águia, né? É o momento que eles vão para o deserto. É o momento que a porta da graça já se fechou, porque o filho nasceu. Se o filho nasceu, não tem como mais colocar mais filho lá dentro do ventre. Porta da graça fechada. Não tem conversão. Eles vão para onde? Agora para dentro das nações. Quem são as nações? Raabe novamente. Raabe gerou Cristo. Cristo nasceu nela. Olha só que interessante isso. Profecia de duplo cumprimento, né? Raabe gerou Cristo, né? Cristo foi formado nela. Porque onde que a igreja, os gentios estão? Estão nas nações. Onde é que a besta está? Está dentro das nações. Onde é que os judeus estão? Dentro das nações. Porque houve dispersão para eles também lá em Atos, né? Então estão todos espalhados dentro das nações. Então Deus vai tirar de dentro das nações a igreja, né? Judeus e gentios. Vai tirar as nações de dentro da besta, né? Você vê que coisa interessante, né? Deus está sempre falando de nações, né? Tudo está escondido dentro das nações, que está tipificado em Raabe, né? Então, primeiramente, cumpriu-se em Raabe sendo igreja gentílica, né? Olha só que fantástico isso, hein?
Que profundo. Era a igreja hoje, a Raabe, entende? Por isso tem aquela corda lá, né, de escarlate, né, a corda vermelha, lá na muralha pendurada. Naquele contexto lá, até eu esqueci de falar dessa parte, né? Naquele contexto lá da corda, já que a gente volta aqui em Apocalipse 12. Naquele contexto da corda, se não houvesse aquela corda vermelha, os espias não poderiam ter descido da muralha, entende? Eles iam despencar para baixo e ia morrer, ia ter queda na certa. Então serviu de... foi crucial aquela corda vermelha para salvar a vida deles, entende? Ou seja, Cristo. Cristo foi crucial para as duas testemunhas, junto com Raabe ali, porque é ela que forneceu a corda, é ela que teve a ideia, é ela que, né, ajudou eles escaparem, né, na fuga, entende? E aquela corda ficou pendurada na muralha, como um sinal. Ali está Raabe, ali está alguém que nos ajudou. Quando a gente for invadir, a gente não pode destruir aquelas pessoas que pertencem a Cristo, né? Aquelas pessoas que nos ajudaram, que tiveram fé em Deus, mesmo não gerando Ele, né? Olha só que coisa, né? Primeiro ela gera Cristo, né? Espiritualmente, e depois, exteriormente, através da fé no coração, ela vai crer, mas não vai ter como possibilidade mais de se converter para o corpo de Cristo. Mas ela vai ter possibilidade de entrar para o milênio viva, né? Sendo salva da grande tribulação. Entende? Então a corda lá representa Cristo, tá? Lá dentro da casa de Raabe, naquele contexto. A corda é Cristo, os dois espias são duas testemunhas e a Raabe são nações, tá? Naquele contexto, né? Muito bem, vamos voltar aqui. Então, quando a mulher grávida e o dragão para de frente da mulher, tá? Primeiro se cumpre Maria. Maria tem o acontecimento escatológico, ela se cumpre nela. Depois a profecia volta a falar de judeus e gentios, gerando Cristo agora no ventre mesmo, né? Como Maria gerou. Então, na hora que esse filho varão nasce na igreja gentílica e na igreja judia, que são duas testemunhas, nasce nelas, o dragão vai perseguir a descendência da mulher. Quem que é a mulher? É Maria. E quem que é a descendência da mulher? É Cristo, né? Com as duas testemunhas que estão dentro das nações escondidas. E agora eles vão ficar longe da vista da serpente, né? Que é Satanás, que é o diabo, né? Escondido dentro das nações, escondido dentro de Raabe mais uma vez, né? Não no ventre agora, mas assim escondido de uma forma diferente, né? Num plano sobrenatural de Deus, né? Amém, meus queridos? Essa parte, então, eu vou estar na próxima gravação minha, ou nas próximas, né? Eu quero fazer uma gravação de leitura e explicação do capítulo inteiro de Apocalipse 12, tá? E a gente vai abordar mais uma vez esse contexto de Raabe e Maria na genealogia de Cristo, tá? Então, Raabe tem duplo cumprimento, assim como Maria, né? Nasce literal primeiro nela, mas depois vai nascer espiritual no povo judeu, que vai gerar Cristo no ventre também. Assim como Raabe, ela gerou lá na sombra, no Antigo Testamento, ela gerou Cristo, que é Boaz, para salvar os gentios, né, que é Moabe, filhos de Ló. Mas, no nosso contexto agora, nós somos nações, Cristo está sendo gerado em nós, né, tipificado em Raabe, né, como nações. Vai chegar um momento que o número vai se completar, vai fechar a porta. Não tem mais como, mais Raabe entra nesse corpo, entende? Mas como as nações ainda são Raabe, né, tipificado em povos, né, povos da besta, entre aspas, né, Deus vai como se fosse dar uma segunda chance, entende? Ele vai mostrar, ele vai estender a sua misericórdia mais um pouco ainda, né, porque ele quer alcançar mais pessoas, né? E aí ele vai trabalhar dentro do corpo para ajustar algumas coisas e trabalhar com as nações para preparar elas para entrarem no milênio, tá bom? Mas eu quero ler agora de tudo isso, uma introdução aí de quase 20 minutos, né? E agora eu quero ler dois trechos, né, dos Salmos que vão falar de Raabe, né, que vai confirmar tudo isso que eu falei, né, que seria o acréscimo que eu tinha preparado para gravar. Salmo de número 87, que vai dizer assim, né: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Então ele está falando de uma habitação lá no Monte Sião, né? São vários montes, na verdade, né? Porque montes são pessoas, né? Assim como quando você está olhando, lendo sobre o anticristo nos profetas, né? Filho do homem, anuncie para os montes de Isaú, para os montes de Edom, para os montes de outros países aí, né? Então está falando de reis, né? Mas montes também está falando de pessoas, né? Lá no Monte Sião. Então, ele está falando de alguma coisa que foi fundada por ele no Monte Sião, né? Mais embaixo a gente vai ver que é uma cidade. Uma cidade foi fundada por ele sobre os montes santos, que são pessoas.
E o Senhor ama as portas de Sião. Então Sião tem portas, né? Que eu falei para você que tem 12 portas, né? Sião tem 12 portas, né? E uma dessas portas somos nós, né? Nós temos que entrar pela porta, né? Não tem jeito de pular o muro, né? Que quem entra por lado de fora, quem pula o muro ou entra por outro lugar é ladrão e salteador. Então a gente tem que estar numa dessas portas, né? Muito bem. E quais são as habitações de Jacó? São no meio das nações, né? Os lugares que ele foi espalhado, entende? Todos os filhos de Israel, todos os filhos de Jacó estão espalhados por todo o mundo. O Senhor ama muito mais as portas, ele ama muito mais as 12 tribos, né? Portas espirituais, tá? Não estou literalizando. Portas espirituais, né? Que vão apontar lá para Nova Jerusalém, inclusive. Ele ama mais essas portas do que as habitações todas de Jacó. Ok. Verso 3. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade amada. Então está falando da Nova Jerusalém, né? Que tem 12 portas. Muito bem. Verso de número 4. Dentre os que me conhecem, eu vou fazer menção de Raabe e de Babilônia. Eis a Filistia, Tiro, Etiópia, porque lá nasceram. Olha só. Deus está fazendo diferença entre Babilônia e Raabe. Raabe é uma coisa e Babilônia é outra. Mas ambos estão dentro das nações. Tá? Então ele está falando, eu vou me lembrar de Raabe e vou me lembrar da Babilônia. Apocalipse 18, ele se lembra da Babilônia. E Deus se lembrou da Babilônia e deu para ela cálice da sua ira, né? Você já sabe que vem destruição para ela. Você continua a leitura no início do capítulo 19. Bem-aventurados são aqueles que são convidados para o banquete, para a ceia das bodas do Cordeiro. Convidados não é igreja, convidados não é anjo, convidados são nações, ok? Apocalipse 19, verso 8 ou verso de número 9. Então os convidados estão sendo lembrados, entende? Deus está falando que vai fazer menção de Raabe e vai fazer menção de Babilônia. Eu vou me lembrar da Babilônia, mas eu também vou me lembrar de Raabe. E ele vai convidar Raabe para participar das bodas, né? E Raabe vai estar glorificada como igreja, mas também Raabe nas nações. Olha só como que vai o desfecho desse salmo. Né? E Filistia, Tiro, Etiópia, e lá nasceram. Né? Então ele está dando 3 nações aqui que são inimigas do povo de Deus, que se intitulam como Babilônia também nos profetas, né? Mas ele está dizendo que Raabe e Babilônia está ligado com esse povo, né? Está dentro desse povo, nasceram lá. Verso 5. E com respeito a Sião, aqueles do monte, lá do início, do versículo número 1. Com respeito ao povo de Sião, se dirá, este e aquele nasceram ali também. Aonde? Na Etiópia, na Filistia, e outro nome que ele falou lá, qual que é o nome? Tiro, né? Que são tipologias da prostituta, da grande meretriz, da grande Babilônia. Todos esses que estão aqui no Monte Sião nasceram lá também. Lá onde Raabe saiu. Lá onde está Raabe e a Babilônia, que eu estou me lembrando. Coisa fantástica, né? E o próprio Altíssimo a estabelecerá, né? Então ele vai estabelecer tanto uma quanto outra, né? Não a Babilônia, tá? Raabe e a igreja, né? Como se fossem coisas distintas, né? Porque tem nações e a igreja. Então são 2 coisas distintas que pertencem a Deus. E ambos vão adorar a Deus juntos. Verso 6, né? O Senhor, quando ele for registrar os povos, ele vai dizer. Quando é que Deus vai registrar os povos? Em Cristo. Quando? Quando abrir o livro da vida, né? O livro da vida vai ser aberto, tem que ter o livro das obras, né? E tudo mais, né? Aponta para o juízo final, mas aponta para o primeiro tribunal também, né? Tribunal de Cristo. O Senhor, ao registrar os povos, se dirá, este aqui nasceu ali. Ali aonde? Em Babilônia, no meio das nações. Todos eles nasceram lá, mas eu fiz com que eles fundaram uma cidade sobre os Montes Santos, cujos esses Montes Santos, né, estão lá na cidade amada, né, que está apontando para Nova Jerusalém, né, que é o povo de Deus também. Figuras, né, tipologias. Mas tem um outro salmo que vai dizer algo interessante sobre Raabe. Salmo 89, versículo 10. Só esse verso eu quero trabalhar, tá? Para a gente finalizar aqui. Tu esmagaste a Raabe como ferida de morte, e com teu poderoso braço despertaste os teus inimigos. Olha só que versículo profundo. Tu esmagaste a Raabe, né?
Lá no livro de Josué, Raabe não foi esmagada, muito menos ferida de morte. E a prostituta foi esmagada? Pode-se dizer que sim, mas a prostituta não foi ferida de morte, ela foi destruída, aniquilada para sempre, entende? Olhando para o futuro, né? Então o que ele está querendo dizer com a gente? Então esse verso me chamou a atenção, né? Quem que é o poderoso braço do Senhor? É Cristo, né? O braço poderoso de Cristo dispersou os inimigos. Quem são os inimigos? A Babilônia, né? Aí aponta para todos os cativeiros, né? Todos, não só o cativeiro de Daniel, o livro de Daniel, né? Então se Deus está dizendo que esmagou Raabe, vamos entender melhor como ferido. Quem que foi esmagado de morte, né? Ferido de morte? Foi Cristo, Isaías 53. Ele foi moído, ele foi esmagado, triturado, machucado, todo lascado, né, por causa dos nossos pecados, entende? Então Cristo aconteceu isso com Cristo. Ele foi ferido de morte por causa das nossas iniquidades e nossas transgressões. Mas Cristo tem um corpo. Tudo aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer no corpo. Ou seja, Deus está dizendo que ele vai esmagar Raabe no sentido de aperfeiçoamento, entende? Aperfeiçoamento do corpo dele. O corpo precisa passar pelo mesmo processo. E dentro desse verso eu peguei e comecei a pesquisar em outras traduções, que vai aparecer a expressão tu esmagaste, tu calcaste, né? Tu quebrantaste. Quebrantaste fala de trabalhar no coração, né? Tu abateste, tu quebraste, tu pisaste, tu destruíste, né? Olha só quanta palavra dentro desse versículo, né? Quantas traduções diferentes para falar de algo que aconteceu com Raabe. No mesmo momento que Deus está falando que Raabe é uma Babilônia, é o sistema inteirinho do mundo, e o sistema inteirinho do mundo vai ser destruído, porque Deus vai pisar e vai destruir esse sistema, né? É uma profecia de duplo cumprimento. Ele vai esmagar, ele vai destruir a besta, entende? Mas também ele vai esmagar o filho, né? Por amor de nós, e o filho tem um corpo. Quando ele esmaga, quando ele moe o filho, né? Moe a carne do filho, ele está moendo o corpo também junto, entende? Ou seja, Raabe está sendo quebrantada, Raabe está sendo pisada, entende? Coisa muito profunda, muito rica, né? Então Raabe, o salmista está dizendo que Raabe é a igreja, mas também Raabe está nas nações, simboliza as nações que vão entrar. Porque também é figura de Efraim, né? Para finalizar aqui na verdade, né? O que foi profetizado para Efraim ou prometido para Efraim? Que ele seria multidão de nações, entende? Então, quando vamos pegar a tribo de Efraim, por exemplo, né? Só a tribo de Efraim, para você entender o meu raciocínio. Quando você pega a tribo de Efraim e olha para a tribo de Efraim, visualizando aqui o cumprimento da profecia. Efraim precisa se tornar multidão de povos, multidão de línguas, nações e multidão de nações mesmo, já falei, né? Como que vai se cumprir isso em Efraim? Então Cristo vem no meio das nações e resgata Efraim. Do meio das nações sai Efraim como igreja, entende? Gentios. Do meio das nações, Cristo tira, né, os judeus, né? Que está ali no meio do povo espalhado, né? Ele vai tirar quem mais? A igreja, né? Num todo, vamos dizer assim, no meio das nações. No meio das nações também está a prostituta e a besta. Olha só, o chifre pequeno sai do meio das nações. Então está tudo dentro das nações e Deus está tirando do meio das nações. Então quando eu olho para dentro do milênio, o que eu consigo ver? Eu consigo ver Efraimita com o corpo glorificado, sendo igreja, entende? Uma tipologia de Raabe, né? Porque eu sou nação, eu saí do meio das nações, assim como Raabe saiu das nações. Ela não era judia e nem israelita, né? Ela foi inserida ali, né? Propositalmente por Deus. Quando eu olho nas nações, eu vejo o cumprimento de Efraim, a multidão de nações que ele se tornaria, entende? Quando eu olho para o lago de fogo, eu vejo efraimitas que negaram a Cristo. Eu vejo efraimitas que participaram da marca da besta, entende? Então você veja que Efraim tem um cumprimento amplo também dentro da profecia de Deus, entende? Vai ter Efraimita igreja, Efraimita nações e Efraimita que adorou a besta. Lá no milênio, entende? Vai estar no lago de fogo. O mesmo princípio eu coloco para as outras tribos. Vai ter tribo, a casa de Judá, que é a igreja. Vai ter pessoas da casa de Judá, que não é a igreja, que está no meio das nações, entende? Mas pertence à casa de Judá.
entende? Como restante, né, nações restantes, mas também vai ter judeu de sangue que negou a Cristo e que foi para o lago de fogo, entende? Se você olhar para uma outra tribo, mesma coisa, entende? Assim eu acredito que você vai conseguir compreender o milênio. Quando Deus fala que tem nações, que tem restantes, né? Restante de Efraim, restante de Judá, restante de Ruben, restante de Levi, restante de Zebulon, e por aí vai. Entende, querido? Como a profecia de Deus é muito dinâmica para a gente trabalhar. Não que eu queira encontrar versículos isolados, pontos isolados, para apoiar a linha que eu acredito, né? Até porque eu estou fazendo algo aqui que eu estou reconhecendo o meu erro. Eu cometi um equívoco lá no estudo sobre Raabe, né? Corrigi, mas no eu corrigir, Deus está dando acréscimo. Além dele falar que aquele ponto está certo, ele está acrescentando mais, entende? Então Deus é tremendo na sua palavra, né? E deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que eu queria estar falando. Tiago, eu falei. Genealogia, a gente já falou. Ah, tá, tem um pontinho aqui que eu deixei marcado para falar no final. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3, Paulo está usando uma tipologia lá de falando de cartas, né? Que a gente escreve uma carta com caneta, dependendo da caneta borra, dependendo da tinta não fica legal, né? E ele queria mostrar que a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, né? Os mandamentos, né? Em tábuas de pedra. Quando é escrito em tábua de pedra, dependendo da espessura dela, se ela cair no chão ou você fazer um movimento com as mãos assim como você pega um ladrilho, um piso na mão, se você flexionar ele pode estourar e quebrar e voar estiláceos, detritos, né? Fragmentos no seu rosto. A mesma coisa é a pedra. Se ela for fininha, como no caso as tábuas da lei, né? Tábua de pedra ela era fininha. Você faz movimento forte com a mão, você quebra ela, entende? Apontando para a fragilidade das palavras escritas em pedra, né? Falando da dureza do coração do homem. Mas Paulo está falando que o Novo Testamento foi escrito não com tinta que apaga, com o vento, com que borra, mas escrita com sangue. E não foi escrita em papel, foi escrita em tábuas de carne. Isto é, foi escrita no nosso coração, entende? Com sangue. Por isso que Jeremias 31 vai falar que a nova aliança que Deus faria com as duas casas de Israel, ele escreveria no coração do homem as suas leis e imprimiria os mandamentos na mente do homem, né? Mostrando assim que essa tábua de carne, ela não vai mais já andar segundo a dureza do coração maligno, mas sim com a lei do Senhor, né? Vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque ela vai estar na mente e no coração. Amém, meus queridos? Eu espero que eu tenha tido a oportunidade de trazer acréscimo para vocês, né? Em nenhum momento eu quero debater com ninguém, né? Pelo contrário, com relação à live, os pontos que foram abordados ali na live do Tiago, do Israel, do Max, Hilber, os dois Anderson e o irmão... Faltou um aqui que eu esqueci o nome, né? O Israel, acho que eu falei todos. Os irmãos lá, eles fizeram bastante, eles trouxeram bastante argumentos válidos, né? Bastante argumentos válidos, que é preciso meditar e pensar, né? Eu não posso descartar, né? Entende? E a gente está meditando, não adianta, né? Vai chegar uma hora que eu e o Tiago vamos dizer, olha, é assim. E o Tiago vai dizer, é verdade, irmão Márcio. Vai chegar um momento que o irmão Israel vai olhar para o Pedro e falar, Pedro, aquele dia eu achava assim, mas agora é assim. E o Pedro fala, rapaz, eu também pensava daquele jeito, mas é assim, entende? Eu vejo que Deus vai fazer uma espécie de redução e afunilamento na profecia, e ao mesmo tempo vai ajuntar de novo, entende? Os grupos, os irmãos que estavam estudando junto. Um vai edificar o outro, entende? Não vai ter mais aquela bater de frente, entende? Cada um vai ceder um pouquinho, entende? Ceder um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Vai cedendo e vai cedendo, até a gente achar um ponto comum para todos, que fique bom para todos. Lembra lá das duas testemunhas, né, lá em Mateus, eu não lembro o endereço aqui, quando Jesus fala. Quando duas pessoas, né, estiverem aqui na terra e elas concordarem acerca de qualquer coisa, meu Pai que está no céu, qualquer coisa que elas falar, Ele vai fazer acontecer, né? Então essas coisas vão acontecer em nós, por meio do Espírito que habita na palavra, entende? Hoje a gente estamos com divergência, estamos debatendo em alguns pontos, tropeçando em alguns pontos, cometendo equívocos, como eu cometi equívocos nos nossos estudos.
Porque Deus quer mostrar isso, né? Provando o nosso coração, a nossa humildade, se a gente pode reconhecer, se a gente tem essa característica, né? Essa habilidade de reconhecer que errou e volta atrás e olha, eu estava errado, eu reconheci e é assim. E o outro do outro lado reconhece uma outra parte, e as partes vão se unindo, daqui a pouco todo mundo está em acordo, entende? E aí Deus falou para mim, as duas testemunhas estão entrando em acordo, né? Agora eu posso trabalhar, agora eu posso fazer a vontade deles. Qualquer coisa que eles orarem vai acontecer, né? Então a unificação das duas casas, dos dois reinos, dos dois profetas, dos dois filhos que estavam em atrito, vai começar a se juntar, entende? Vai começar a falar a mesma língua, né? Amós capítulo 3, né? Será que duas pessoas pensando diferente, falando coisas diferentes, podem andar juntas? Não podem. Mas a partir do momento que elas começarem a pensar igual, falar, confessar a mesma coisa, Deus é poderoso para agir no meio delas e fazer proezas, né? Tá certo, queridos? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Permitindo Deus, a gente continua gravando em nome de Jesus.